Nunca imaginei que a maior traição da minha vida começaria com um sorriso no altar. Era um daqueles dias que parecem fabricados para serem perfeitos. O céu sem nuvens, as flores exalando perfume doce demais, e a música suave costurando cada segundo em um tecido de sonho. As pessoas me olhavam como se eu fosse a mulher mais sortuda do mundo, e por um breve instante eu realmente acreditei nisso. Ele estava ali, diante de mim, o homem com quem prometi dividir o resto dos meus dias. E ao lado dele, discretamente, a mulher que tinha ajudado a construir cada detalhe daquele momento, desde a cor das flores até a sequência da cerimônia. Ela sorria com uma ternura quase sagrada. E eu pensei que nada poderia corromper uma amizade tão bela. Mas há algo curioso sobre a memória. Ela se comporta como vidro à luz do sol transparente por fora, mas cheia de microfissuras invisíveis. Hoje, quando fecho os olhos e volto àquele instante, percebo que o brilho era, na verdade, um disfarce. Aquela mulher, a minha amiga de infância, minha confidente, aquela que eu escolhi como madrinha, era a mesma que guardava o segredo mais cruel escondido entre as dobras do meu vestido de noiva. Nos dias que antecederam o casamento, ela parecia onipresente. Dormia em minha casa, revisava listas, respondia mensagens enquanto eu tentava lidar com o nervosismo. Às vezes, eu acordava e ouvia risadas vindas da cozinha dela e dele, e pensava que era bonito ver as duas pessoas que eu mais amava se dando tão bem. A ingenuidade é um dom dos que ainda não conheceram o abismo. Eu, sem saber, celebrava a harmonia que existia apenas na superfície. Lembro que ela me presenteou com um colar simples na manhã da cerimônia. "Para te proteger de olhos invejosos", disse ela rindo. Na época, achei doce. Hoje, aquela lembrança carrega um sabor metálico, como se houvesse algo ácido escondido sob o gesto. Freud diria que o inconsciente sempre tenta avisar, e talvez o meu tenha tentado, quando minhas mãos hesitaram ao colocar o colar, mas eu quis acreditar no amor, e a fé no amor é uma espécie de cegueira socialmente aceita. Durante a cerimônia, nossos olhares se cruzaram várias vezes. O dele, firme e sereno, o dela, suave, quase maternal. E, no entanto, havia um instante fugaz, mas nítido em que algo entre eles parecia vibrar fora do compasso. Um olhar rápido demais, uma respiração contida, um silêncio que não cabia naquele cenário de festa. Eu senti, sem entender, uma leve perturbação, como o pressentimento que antecede uma mudança de estação. Depois, quando o fotógrafo pediu para todos sorrirem, a mão dela roçou no ombro dele ao ajustar a gravata. Pequeno gesto, mas registrado em minha mente com uma clareza que só o tempo é capaz de revelar. É curioso como a verdade deixa rastros microscópicos imperceptíveis no momento, mas que mais tarde se tornam fósseis emocionais de algo que sempre esteve lá. Durante o jantar, ela fez um brinde comovente, falando sobre amizade, amor e lealdade. As palavras soaram perfeitas, lapidadas, quase teatrais. As pessoas aplaudiram. Eu chorei, e ele olhou para ela com um tipo de admiração que ultrapassava o território da amizade. Naquele instante, minha alma vacilou, mas logo o raciocínio veio em meu socorro. É apenas gratidão, pensei. É assim que o cérebro humano nos protege, inventando explicações para o que não queremos enfrentar. Mais tarde, quando dançamos nossa primeira valsa, ela ficou ali, próxima, observando com olhos marejados. Disse que chorava de emoção. Talvez fosse verdade, mas emoção e culpa, às vezes, usam a mesma máscara. Alguns meses depois, quando tudo desabou, encontrei um pequeno detalhe nas fotos do casamento que antes havia ignorado. A pulseira que ela usava naquela noite era a mesma que vi, muito tempo depois, na mesa de cabeceira dele. Coincidência? Talvez. Mas como diria Jung, não existem coincidências, apenas sincronicidades ainda não compreendidas. Aquela festa, que para todos simbolizava o início de uma vida nova, para mim hoje representa o início de um enredo psicológico complexo. Uma peça de teatro onde cada sorriso escondia um subtexto. Naquele palco iluminado, ninguém, nem mesmo eu, sabia que o roteiro já estava sendo reescrito em segredo. Nossa amizade começou de forma tão natural que por muito tempo eu acreditei que fosse indestrutível. Eu a conheci na faculdade, num daqueles dias em que a chuva parece querer dissolver as fronteiras entre as pessoas.
Ela se sentou ao meu lado na biblioteca, com o cabelo pingando e um sorriso que me fez rir sem motivo. A partir daquele momento, algo se encaixou entre nós, uma afinidade silenciosa, como se já nos conhecêssemos de outras vidas. Compartilhávamos tudo: livros, confidências, medos, até segredos que não contaríamos a ninguém. Ela dizia que eu era a irmã que o destino esqueceu de lhe dar. E, de certa forma, eu também sentia isso. Havia nela uma intensidade que me fascinava, uma mistura de vulnerabilidade e força que parecia magnetizar todos ao redor. Quando nos formamos, eu não imaginava que anos depois seria justamente essa força que destruiria tudo o que construí. A amizade amadureceu com o tempo. Quando comecei a namorar meu futuro marido, ela foi uma das primeiras a conhecê-lo. Lembro-me da noite em que os apresentei. Um jantar simples, vinho barato e risadas despretensiosas. Mas há detalhes que o tempo reconfigura. Hoje, quando lembro daquele jantar, vejo nitidamente o modo como ela o observava, com uma curiosidade discreta, quase inocente, mas carregada de algo indefinível. Eu, na época, interpretei aquilo como aprovação. Com o passar dos meses, ela se tornou uma presença constante em nossa rotina. Ajudava a escolher restaurantes, opinava sobre presentes, fazia planos conosco. Era como uma extensão do casal, e eu achava isso bonito. Freud chamaria isso de transferência emocional, o fenômeno em que projetamos afetos antigos em novas figuras. Talvez ela tenha feito isso com ele. Ou talvez eu tenha feito com ela projetando a pureza que eu queria ver. Certa vez, ela me contou que nunca havia sentido inveja de ninguém. Disse isso com a voz serena, quase filosófica. A felicidade dos outros me inspira, afirmou. Hoje, essa frase me soa como um paradoxo cruel. Os psicólogos ainda debatem se a inveja pode se esconder sob o disfarce da admiração. Pessoalmente, acredito que sim, e ela era a prova viva disso. Quando fiquei noiva, ela foi a primeira pessoa que abracei. Choramos juntas. Ela prometeu cuidar de cada detalhe, e eu aceitei sem hesitar. A gratidão que senti foi genuína. Mas como em toda história, onde a fé cega, o amor e a lealdade começaram a se misturar de formas que eu não percebia. Às vezes, o destino parece se divertir em plantar pequenas ironias. Ele adorava conversar com ela. Dizia que ela tinha um jeito de entender as coisas, que era diferente das outras mulheres. E eu, iludida, achava aquilo um elogio também a mim, afinal. Eu era a mulher que tinha a sorte de ter os dois ao meu lado. Mas havia sinais. Sinais que, se fossem lidos por outra pessoa, talvez tivessem soado como alarmes. O modo como ela sempre parecia surgir quando discutíamos, oferecendo conselhos neutros. O jeito como o olhar dele se suavizava ao ouvi-la. A frequência com que ele citava as opiniões dela em nossas conversas. Um dia, lembro que ele disse: "Ela te entende até melhor do que eu." Na hora, rimos. Hoje, essas palavras são lâminas afiadas em minha memória. Eu também compartilhava com ela os momentos mais íntimos do relacionamento. Falava sobre nossas brigas, minhas inseguranças, minhas dúvidas. Ela ouvia com atenção, mas agora percebo que cada confissão minha era um mapa, um guia involuntário que mostrava a ela as brechas do nosso amor. Há um termo sociológico que sempre me intrigou: empatia instrumental. É quando alguém usa a compreensão emocional do outro para benefício próprio. Talvez fosse isso que ela fazia, compreendia para se aproximar. Se aproximava para conquistar, conquistava para substituir. Mesmo assim, nada em seu comportamento era abertamente suspeito. Era generosa, engraçada, disponível. Quando ele passava por dias difíceis no trabalho, ela ligava para mim e dizia: "Cuida bem dele, tá? Ele parece cansado." E eu cuidava. Nunca desconfiei que, nas entrelinhas, ela talvez já estivesse cuidando dele de outro modo. A amizade, dizem os estudiosos, é uma das formas mais sutis de amor. E talvez por isso, quando ela se corrompe, dói mais do que qualquer traição amorosa. Eu ainda não sabia, mas o elo entre nós já começava a se transformar. O afeto que antes me sustentava estava, pouco a pouco, me substituindo. Numa tarde de outono, lembro que ela me perguntou, de maneira quase casual,
se eu acreditava que duas pessoas podiam amar a mesma pessoa sem se odiarem. Eu ri, achando que era uma provocação filosófica. Talvez em livros, respondi. Ela sorriu aquele sorriso calmo, indecifrável. Livros só existem porque alguém viveu aquilo primeiro, disse. Na época, achei a frase bonita. Hoje, sei que era uma confissão disfarçada. Os meses que antecederam o casamento foram um turbilhão de listas, provas de vestido e reuniões infinitas com fornecedores. Ela era minha sombra, e minha bússola sabia onde encontrar os arranjos mais delicados, quais docinhos encantariam os convidados, até o tipo exato de papel que combinava com nosso convite. Às vezes, eu me perguntava como teria conseguido fazer tudo sem ela. E, ironicamente, foi justamente essa proximidade que a colocou tão perto do epicentro da minha vida e do meu futuro marido. O planejamento de um casamento é, de certo modo, um exercício de vulnerabilidade. Você expõe suas expectativas, seus medos, sua ideia de amor e, sem perceber, abre brechas por onde segredos podem entrar. Hoje, ao revisitar esses dias, percebo que havia momentos em que os dois pareciam falar uma língua que eu não entendia. Eles trocavam olhares durante as reuniões. Às vezes riam de algo que escapava à minha compreensão. Eu via, mas não interpretava. Como muitos apaixonados, escolhi o conforto da negação. Certa tarde, enquanto revisávamos a lista de convidados, notei que ela recebeu uma mensagem no celular. O sorriso que se formou em seu rosto foi diferente. Não era o sorriso amistoso de sempre, mas algo mais íntimo, mais contido. Ela virou o aparelho rapidamente, rindo, e disse: "Nada demais." O gesto me incomodou, mas deixei para lá. Só meses depois reconheci aquele mesmo padrão de risada, o riso envergonhado que ela e ele compartilhavam quando acreditavam que eu não estava olhando. Freud dizia que o inconsciente não conhece o tempo, e talvez por isso as lembranças se repetem até serem compreendidas. Havia pequenas coisas que agora me assombram. O modo como ele às vezes mencionava o nome dela com ternura, como se fosse uma extensão natural de nossas conversas. Ou o modo como ela, em reuniões de amigos, fazia piadas sutis sobre o tipo de mulher que combina com ele. Na hora, todos riam, inclusive eu. Mas o riso pode ser uma forma sofisticada de disfarçar a verdade. Houve também as pequenas omissões, mensagens apagadas, ligações não explicadas, encontros casuais para resolver detalhes. Ela dizia que estava cuidando de tudo para me poupar do estresse. E eu acreditava, porque a ideia de duvidar dela parecia absurda. Eu estava noiva, apaixonada e cercada de boas intenções. O mundo inteiro parecia conspirar a favor do amor. Uma noite, contudo, algo me despertou. Eu havia esquecido meu celular no quarto dele na época. Morávamos juntos enquanto esperávamos a reforma do novo apartamento. Quando voltei para buscar, a porta estava entreaberta. Ele falava baixo ao telefone. Não reconheci de imediato a voz do outro lado, mas o tom era suave, íntimo. Ele disse algo como: "Você sabe que é diferente, não é só sobre ela." O silêncio que se seguiu foi longo, quase cúmplice. Entrei de mansinho, e ele se sobressaltou. Disse que era um colega de trabalho, que estavam discutindo um projeto importante. Eu quis acreditar e acreditei. O cérebro humano, afinal, é perito em fabricar coerência. Na manhã seguinte, ela chegou com croissants e café. Agia como sempre natural, doce, atenciosa. Eu, desconfortável, testei uma provocação. "Você falou com ele ontem à noite?" Ela riu e respondeu: "Falar com ele? Só se fosse em sonho." A tranquilidade da resposta me desarmou. Eu quis ver inocência, e vi. Os psicólogos chamam isso de viés de confirmação, quando aceitamos apenas o que sustenta o que queremos crer. A partir dali, passei a notar pequenas coincidências. Ela comprou um perfume novo, o mesmo aroma, que às vezes eu sentia nas camisas dele. Comecei a perceber que ele se arrumava mais nos dias em que sabia que ela viria. Cheguei a comentar, brincando, que eles pareciam um casal de cerimonialistas perfeitos. Ela respondeu: "A gente só quer que tudo saia lindo para você." E piscou, com aquele humor leve que tornava impossível suspeitar. Às vésperas da cerimônia, ela me ajudava a escolher o penteado enquanto contava histórias de amores antigos. Falava sobre paixão e destino,
sobre como algumas pessoas simplesmente se encontram, mesmo quando não deveriam. Eu ri, achando que era apenas um devaneio poético. Hoje, cada palavra ressoa como uma confissão camuflada. No meio do caos dos preparativos, um fornecedor me ligou pedindo confirmação de um pagamento. Eu não tinha feito aquele adiantamento. Quando questionei, ela explicou que meu noivo havia resolvido tudo para me aliviar da preocupação. Um gesto nobre, aparentemente. Mas quando olhei o comprovante mais tarde, vi que o valor havia sido transferido da conta dela, não da dele. Achei estranho, mas a vida é feita de camadas de confiança, e eu ainda acreditava em todas. Há um conceito em sociologia chamado teia de reciprocidade. Relações humanas se sustentam em trocas simbólicas de confiança. O problema é que, quando um dos fios se rompe, toda a estrutura vibra. Eu não percebi o rompimento, apenas senti, meses depois, o eco do que havia desmoronado. Naquela fase, tudo parecia perfeito. As provas do vestido, o sorriso dele ao me ver no espelho, os conselhos dela sobre como lidar com o nervosismo. Era uma coreografia impecável, 3 pessoas dançando em harmonia, sem saber que um dos passos já estava fora do ritmo. Se eu tivesse olhado com atenção, teria notado o que agora é óbvio. Não era só o casamento que estava sendo planejado. Era também a traição. E ela, minha amiga, era a arquiteta de ambos. A despedida de solteira foi planejada por ela, naturalmente. Disse que seria algo leve, íntimo, só entre mulheres. Eu aceitei sem questionar, achando doce o esforço que fazia para me ver feliz. Escolheu uma casa de campo afastada, rodeada por árvores, e o som constante dos grilos, um lugar bonito, mas isolado o bastante para que o silêncio ganhasse densidade. Lembro da viagem até lá, rindo com as amigas, sentindo o vento bater no rosto e a estranha sensação de estar deixando uma versão de mim para trás. A noite começou tranquila, música baixa, taças de vinho, risadas que ecoavam pelo salão. Ela era o centro da festa, como sempre sabia dosar charme e discrição, tornando-se o tipo de mulher que faz todos se sentirem à vontade. Às vezes, eu a observava e pensava em como era bom ter alguém assim ao meu lado. Por volta da meia-noite, já um pouco tonta, subi ao quarto para trocar de roupa. Deixei o celular na sala, carregando. Quando voltei, notei que ela estava sozinha no sofá, com o aparelho nas mãos. Assim que me viu, colocou-o sobre a mesa, sorrindo. "Tava vendo o horário, achei que você ia dormir." A explicação era simples, mas o tom me pareceu ensaiado. Algo dentro de mim se moveu uma dúvida breve, como uma faísca. Ignorei, como sempre fazia. Mais tarde, já na cama, ouvi risadas lá embaixo. Desci de mansinho, curiosa. Era ela, no jardim, falando ao telefone. A voz estava baixa, mas havia algo familiar no jeito como se dirigia à pessoa do outro lado da linha. Disse algo como: "Você sabe que ela te ama de verdade, né?" Pausa. "Eu sei, eu também." Aquelas 3 palavras flutuaram no ar como fumaça. O som se perdeu, e eu subi novamente, tentando convencer a mim mesma de que era apenas mais uma conversa sem importância. Acordei com o nascer do sol tingindo o quarto de dourado. Ela dormia no colchão ao lado, o rosto tranquilo, quase sereno demais. E ainda assim, eu não conseguia afastar a sensação de que algo havia mudado entre nós. No café da manhã, tentei sondar. "Você falou com alguém ontem?" Ela levantou os olhos, sem hesitar, com meu primo. Ele terminou o namoro. Sorri, aliviada. Mas dentro de mim, algo não se encaixava. Há uma expressão em psicologia social chamada microtraço emocional, pequenos gestos involuntários que traem o que as palavras tentam esconder. E eu juro que, ao responder, o canto da boca dela tremeu. Naquele fim de semana, tudo o que antes parecia espontâneo começou a me parecer excessivo. O cuidado dela comigo, os elogios, o modo como se certificava de que eu estava sempre bem, havia um tipo de culpa tentando se disfarçar de zelo. Voltamos para a cidade e o cotidiano me engoliu novamente. Eu quis acreditar que minhas desconfianças eram fruto do estresse pré-casamento. A mente, afinal, é especialista em criar fantasmas quando o coração está vulnerável. Mesmo assim, comecei a notar um padrão.
Ela e ele pareciam se evitar quando estávamos todos juntos, como se a naturalidade exigisse esforço. Uma tarde, ao chegar na floricultura para escolher os arranjos, encontrei os dois lá. Ele havia passado para me ajudar, segundo ela. O detalhe é que eu não o havia avisado sobre o horário. Quando perguntei como ele soubera, os dois riram. Coincidência, disseram em coro. Há quem diga que o cérebro humano é incapaz de processar verdade e mentira, ao mesmo tempo sem deixar rastros, e talvez aquele riso sincronizado tenha sido o primeiro deles. Mesmo assim, continuei ignorando. Os preparativos me consumiam, e eu me convencia de que tudo era apenas coincidência. Meu raciocínio era simples. Duas pessoas boas não fariam algo tão cruel, e eu acreditava que ambos eram bons. Na noite anterior ao casamento, dormimos juntas, como nos velhos tempos de faculdade. Ela me ajudou a escrever os votos, segurando minha mão quando as lágrimas me tomaram. Ele vai te fazer muito feliz, disse, com a voz firme e quase profética. Se existia remorso, ela o escondia com maestria. Antes de adormecer, perguntei se acreditava em destino. Ela sorriu. Acho que o destino é só o nome bonito que damos às escolhas, que não temos coragem de assumir. Achei profundo, poético. Hoje, soa como um epitáfio. Na manhã do casamento, ela acordou antes de mim e preparou o café. Estava serena, quase radiante. Disse que havia sonhado comigo sorrindo, vestida de branco, atravessando um corredor de luz. Eu ri, sem saber que no mesmo sonho, ela provavelmente também se via ao lado dele. Há um estudo recente sobre comportamento humano que diz que pessoas envolvidas em segredos prolongados desenvolvem um tipo específico de tensão corporal, uma rigidez quase imperceptível. Quando hoje olho as fotos daquela manhã, vejo claramente essa rigidez no modo como ela me abraça. Um braço firme demais, o outro distante. Na época, interpretei como emoção. O que mais me fere, olhando para trás, é perceber como o amor cega de forma elegante. Ele não grita, ele sussurra justificativas. Eu as aceitei todas. Naquela noite da despedida de solteira, quando ela disse, eu também. Algo dentro de mim ouviu, mas eu decidi não escutar. E é assim que começam todas as tragédias silenciosas, com um coração que prefere o conforto da mentira à dor da verdade. O dia do casamento amanheceu com uma luz suave, quase cinematográfica, como se o universo conspirasse para que tudo brilhasse. As flores chegaram antes do horário, o véu foi ajustado sem pressa, e até o vento parecia obedecer ao roteiro. Lembro do som dos sinos e de como o vestido, ao ser fechado, parecia selar não apenas uma promessa, mas também uma sentença que eu ainda não compreendia. Ela estava lá desde cedo, coordenando tudo com a eficiência de quem domina cada detalhe. Andava de um lado para o outro com o rádio na mão, sorrindo, dando ordens, cuidando de mim como uma irmã. Respira fundo, dizia. Hoje é o começo de tudo. E eu, vulnerável e grata, acreditava que aquele seria o começo de uma eternidade feliz. Quando chegou a hora da cerimônia, o salão parecia um quadro de Renoir tons pastéis, risos contidos, olhares emocionados. Ela entrou comigo, segurando o buquê, ajustando o véu, certificando-se de que cada pétala estivesse em seu lugar. Havia um brilho nos olhos dela que, na hora, interpretei como orgulho. Hoje sei que era algo mais complexo, talvez uma mistura de culpa e fascínio. Enquanto a música começava, senti o coração acelerar. Vi meu futuro marido à frente do altar, esperando, com o mesmo olhar que sempre me fazia sentir segura. Atrás dele, ela se posicionou discretamente, observando. Quando nossos olhos se encontraram, senti uma pontada estranha, mas o instante passou rápido demais. Freud escreveu que a mente humana tem uma capacidade quase divina de recalcar aquilo que ameaça nossa felicidade. E foi exatamente o que fiz. A cerimônia foi impecável. As palavras do celebrante, as risadas contidas, as lágrimas no momento dos votos. Quando ele prometeu me amar na alegria e na dor, eu vi sua voz tremer levemente um detalhe pequeno, que na época atribuía à emoção. Hoje, ao rever o vídeo, percebo que o olhar dele desviou por um segundo, na direção dela. Durante o jantar, ela fez um discurso. Lembro-me de cada palavra, porque mais tarde,
Quando tudo veio à tona, elas ecoaram como ironia cruel. Há amores que inspiram, há amores que constroem, e há amores que nos lembram de quem realmente somos. Na hora, achei poético. Agora, soa como uma confissão pública disfarçada de homenagem. Depois, dançamos a primeira valsa. Ela se aproximou, tirou uma foto nossa e disse: "Vocês nasceram um para o outro." A frase soou como bênção, mas no fundo tinha o peso de uma sentença dupla. O um para o outro incluía secretamente ela. Entre brindes e abraços, percebi olhares cruzando-se entre eles, discretos, porém carregados de algo que minha intuição não soube nomear. Jung chamava isso de arquétipo da sombra, aquilo que existe em nós, mas preferimos ignorar. Eu a via como minha extensão luminosa, não percebia que ela também abrigava meu reflexo sombrio. No fim da noite, já cansada, sentei-me sozinha por alguns minutos, observando o salão vazio. Ele dançava com minha mãe, ela recolhia os copos. Era uma cena banal, quase doméstica. Mas houve um instante, um só, em que ela passou por ele, e as mãos se tocaram brevemente. Um toque rápido, quase invisível. Ainda assim, senti um frio na espinha, como se o corpo soubesse o que a mente se recusava a entender. Ela veio até mim logo depois. "Você está bem?" perguntou, segurando minha mão. "Estou." Menti. E ela sorriu com um alívio que agora sei. Não era por mim, era por ela mesma. Quando fomos embora, já de madrugada, ela insistiu em nos acompanhar até o carro. O vento soprava pétalas pelas calçadas. Ele agradeceu a ajuda, deu-lhe um abraço longo demais, íntimo demais. Eu vi, mas racionalizei. É o carinho da amizade. A mente humana é capaz de justificar o injustificável quando o coração não suporta o contrário. Na viagem de lua de mel, levei comigo as lembranças daquele dia perfeito. Mas dentro de mim, algo minúsculo começou a latejar uma dúvida, um fragmento de desconforto. É curioso como as mentiras mais duradouras nascem de momentos perfeitos. Quando revejo as fotos, percebo detalhes que antes me escaparam. Em uma delas, capturada sem querer, ela está de pé atrás de nós, o olhar fixo nele, não em mim. E há algo naquele olhar, uma mistura de desejo e melancolia, que fala mais do que qualquer prova concreta. Os estudiosos do comportamento afirmam que o corpo denuncia o que o discurso tenta esconder. E naquele álbum de casamento, há evidências suficientes para uma tese. O ângulo dos corpos, a proximidade dos ombros, a sincronia dos gestos. Eu no centro, radiante e cega. Eles nas margens, conectados por um fio invisível. Se alguém me dissesse naquele momento que eu estava sendo traída, eu teria rido. Porque a traição, para quem ama, é sempre uma impossibilidade lógica, algo que só acontece com os outros. Mas as tragédias domésticas raramente anunciam seu início com trovões. Às vezes, elas começam assim, com aplausos, flores e um beijo sob luz dourada. E no meio do aplauso, o destino sussurra baixinho o primeiro som da queda. A lua de mel foi em Santorini uma daquelas escolhas que parecem perfeitas em fotos, mas que escondem silêncios nas entrelinhas. O mar era de um azul impossível. As casas brancas refletiam o sol como espelhos de felicidade, e eu acreditava estar vivendo o capítulo mais bonito da minha história. No entanto, mesmo sob aquele cenário de cartão postal, algo em mim começou a perceber pequenas rachaduras. Ele parecia distraído, como se parte de sua mente estivesse em outro lugar, ou com outra pessoa. No início, atribuí isso ao cansaço, à mudança de rotina, ao peso das emoções recentes. É curioso como, quando amamos, criamos explicações para o inexplicável. Ele só precisa de tempo para se acostumar com tudo, eu dizia a mim mesma. Mas a verdade é que o amor, quando começa a mudar, não o faz com gritos, ele simplesmente silencia. Certa tarde, enquanto caminhávamos pela orla, perguntei o que mais havia gostado do casamento. Ele respondeu: a decoração. Estava perfeita, parecia feita sob medida para nós. Parei por um instante. A decoração fora a escolha dela, cada flor, cada luz, cada cor. Ele continuou falando, descrevendo detalhes que só alguém profundamente envolvido com o processo notaria. Eu sorri, mas algo dentro de mim estremeceu.
Naquela noite, durante o jantar, ele mencionou o nome dela. Disse que queria agradecer por tudo quando voltássemos. A forma como o nome saiu de seus lábios suave, quase carinhosa, me desconcertou. Disfarcei, fingindo não perceber. Jung dizia que o inconsciente reconhece a verdade antes que a consciência a aceite. Naquele momento, minha intuição já sabia. Havia um território emocional entre eles que eu jamais havia visitado. Os dias seguintes foram uma mistura de beleza e desconforto. Ele tirava fotos do mar, das ruas estreitas, dos cafés, e sempre comentava: ela amaria isso. Às vezes, ria sozinho de lembranças que não me incluíam. Eu o observava e me perguntava quantas memórias ele compartilhava comigo e quantas pertenciam a ela. Uma noite, o vento soprava forte e ficamos abrigados em um pequeno restaurante à beira do penhasco. Ele falava sobre o futuro, viagens, planos, filhos. Tudo soava perfeito, até que no meio de uma frase disse um nome, o dela, e parou. Eu congelei. Ele tentou corrigir. Quis dizer amor. Ri, nervosa. E o perdoei antes mesmo que ele pedisse desculpas, porque o perdão, naquele estágio, era uma forma de sobrevivência. Voltei para o quarto sozinha naquela noite. Sentei diante do espelho e me olhei por longos minutos. O reflexo parecia de outra pessoa, alguém que tentava se convencer de que tudo estava bem. As teorias modernas da psicologia afirmam que o auto-engano é uma das ferramentas mais poderosas da mente humana. Ele preserva a sanidade, mesmo às custas da verdade. Eu era prova viva disso. Nos últimos dias da viagem, a distância entre nós tornou-se palpável. Ele passava longos períodos no celular, alegando responder e-mails urgentes. Um dos toques de mensagem soava familiar, era o mesmo tom que ela usava. Eu notei, mas me calei. A dúvida, quando ainda é semente, parece pequena demais para justificar um confronto. No voo de volta, encostei a cabeça em seu ombro e fingi dormir. Ouvi quando ele desbloqueou o telefone. Os dedos se moveram rápido, como quem já conhece o caminho. Vi de relance um coração azul na tela. Um nome abreviado. As iniciais coincidiam com as dela, mas eu estava cansada demais para reagir. A mente entra em colapso quando o medo se mistura com o amor, e eu escolhi a anestesia. Quando pousamos, ela estava no aeroporto, sorrindo, com um cartaz de "Bem-vindos, recém-casados". O gesto era tão afetivo que ninguém suspeitaria. Ela nos abraçou, olhou nos meus olhos e disse: "Você está radiante", e talvez eu estivesse de ilusão. No carro, a caminho de casa, ela mandou mensagem para o grupo das madrinhas. Tudo certo. Eles chegaram bem. Mas notei que o celular dele vibrou quase no mesmo instante. Ele olhou a tela, sorriu discretamente e virou o aparelho para baixo. Eu senti o mesmo frio que sentimos antes de uma tempestade. Os primeiros dias após a viagem foram estranhamente silenciosos. Ele parecia alheio, distraído. Eu tentava reacender a chama com gestos de carinho, jantares improvisados, planos para o futuro. Mas o amor, quando começa a morrer, apaga-se como vela exposta ao vento sem aviso, sem drama, apenas se extingue. Certa noite, acordei no meio da madrugada e percebi que ele não estava na cama. O som do teclado vinha do escritório. Abri a porta lentamente e o vi escrevendo. Quando me aproximei, ele minimizou a tela. "Trabalho", disse. Sorri. Mas ao olhar o reflexo no monitor desligado, vi meu próprio rosto e percebi que aquele casamento já era um espelho rachado. A lua de mel deveria ser o início do paraíso. Para mim, foi o prólogo do inferno. De volta à rotina, a vida parecia tentar se reorganizar em torno de uma normalidade falsa. As malas foram desfeitas, os presentes empilhados, e o álbum da lua de mel repousava sobre a mesa da sala, como um troféu de um amor que já não existia. As pessoas ainda me felicitavam nas redes sociais, e cada comentário, "casal perfeito", ou "vocês nasceram um para o outro", era como uma pequena punhalada coberta de purpurina. Por fora, tudo era harmonia. Por dentro, algo começava a apodrecer em silêncio. No início, foram apenas sensações vagas. O perfume dela nas camisas dele,
o toque de celular repetido em horários improváveis, a maneira como ele parecia sempre apressado para sair, mas vago ao explicar o destino. Quando eu perguntava com quem iria se encontrar, ele respondia com frases prontas, impecáveis. É só trabalho. Almoço com o pessoal do escritório. Uma reunião rápida. E por algum motivo, essas respostas soavam sempre ensaiadas, como se ele as tivesse testado diante do espelho. Um domingo, enquanto organizava o quarto, encontrei um lenço dentro da gaveta dele. Era de seda, delicado, com pequenas flores bordadas à mão. Reconheci de imediato. Fora um presente que eu mesma ajudara a escolher meses antes para ela. O coração bateu descompassado, mas a mente, fiel ao seu papel de protetora, rapidamente construiu uma explicação plausível. Ela deve ter esquecido aqui em algum jantar. Talvez tivesse sido isso. Mas o instinto não se engana. Ele apenas espera. Na semana seguinte, começaram as chamadas anônimas. O telefone tocava, eu atendia e ninguém respondia. Apenas o som abafado de respiração, como se alguém hesitasse em desligar. Às vezes, ouvia o eco de um ambiente familiar, o chiado de uma rua que eu reconhecia, o toque distante de uma música que costumava tocar na playlist dela. Coincidências acumuladas formam padrões, e os padrões, cedo ou tarde, se revelam. Certa tarde, enquanto ele tomava banho, o celular vibrou na mesa de cabeceira. A tela se acendeu com uma notificação de e-mail. O remetente era um endereço estranho, mas a prévia da mensagem exibia algo que me gelou o sangue. Flores brancas, como você pediu. Ele saiu do banheiro antes que eu pudesse abrir. Pegou o celular com um sorriso leve, disse coisa de trabalho e se vestiu com pressa. Naquela noite, sonhei com pétalas cobrindo o chão da sala, o perfume invadindo tudo e uma risada feminina ecoando ao longe. Acordei suando. O corpo humano, dizem os neurocientistas, reage a presságios antes mesmo de reconhecê-los. A intuição é apenas memória emocional disfarçada de premonição e a minha gritava. Os dias seguintes se tornaram um jogo silencioso. Eu o observava, tentando encontrar sinais concretos que justificassem minhas suspeitas. Ele, por sua vez, parecia cada vez mais cuidadoso, apagava o histórico do celular, guardava o aparelho sob o travesseiro, saía para resolver pendências e voltava com desculpas longas demais. O amor, quando vira investigação, deixa de ser abrigo e se torna campo minado. Um fim de tarde, precisei usar o notebook dele para enviar um documento. Ao abrir o navegador, uma aba anônima estava esquecida. Curiosa, cliquei. Era uma pesquisa. Lugares discretos para encontros em São Paulo. Meu estômago se contraiu. Fechei o laptop, sentei no chão e permaneci ali, tentando respirar. A negação é um músculo, e o meu já estava exausto. No dia seguinte, ela apareceu de surpresa. Disse que estava com saudade, que queria me ver. Trouxe flores brancas, o mesmo tipo da mensagem. A coincidência me feriu mais do que qualquer prova concreta. Ela me abraçou com força, dizendo que eu parecia cansada. O cheiro do perfume dela se misturou ao dele em minha memória olfativa, criando um labirinto de lembranças confusas. Conversamos por horas, e eu me peguei observando cada detalhe. O modo como ela falava dele, o cuidado ao mencionar o nome, o brilho súbito nos olhos quando o citava. Testei um pequeno experimento, perguntei casualmente se ele havia comentado sobre o trabalho. Ela hesitou por meio segundo antes de responder. Falamos pouco, ele anda tão ocupado. Foi rápido, quase imperceptível, mas o corpo dela se retraiu. Psicólogos chamam isso de microexpressão de culpa. Eu apenas sorri, fingindo não perceber. Nos dias que se seguiram, passei a viver como quem caminha sobre cacos. Cada gesto dele parecia uma mensagem cifrada, cada silêncio uma confissão. Comecei a duvidar de mim mesma. E é assim que a traição corrói. Não destrói o outro, destrói a sua percepção da realidade. Uma noite, ele adormeceu no sofá, o celular escorregando de suas mãos. Peguei-o com cuidado. A tela estava bloqueada, mas uma notificação apareceu. Mensagem excluída, conversa com L. Eu sabia que o nome dela começava com L. O coração acelerou tanto que precisei sentar. Apaguei a tela, devolvi o telefone e o observei dormir. O rosto dele parecia tranquilo,
quase inocente. E de repente, uma lembrança me atravessou como faca. No dia do casamento, ela havia dito que algumas pessoas simplesmente se encontram, mesmo quando não deveriam. Talvez, no fundo, ela já estivesse falando deles. A descoberta não aconteceu como nos filmes, sem gritos, sem cenas explosivas, sem trilhas sonoras. A verdade entrou na minha vida como um sussurro, um som pequeno, quase gentil, mas capaz de reescrever tudo. Era uma manhã de terça-feira, comum em aparência. O sol atravessava as cortinas, a cafeteira borbulhava e o mundo parecia intacto. Ele havia saído para o trabalho e o celular ficou esquecido sobre o balcão. Não era algo que ele costumasse fazer. Talvez o destino, cansado do meu fingimento, tivesse decidido intervir. Peguei o aparelho, hesitante. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de algo mais profundo. Aquela mistura entre curiosidade e terror que acompanha toda revelação. Desbloqueei. As conversas pareciam limpas, recentes demais, controladas demais. Até que, ao deslizar para baixo, encontrei uma pasta de notas arquivadas. Uma delas se chamava L. Apenas isso. Abri. Dentro, uma sequência de frases curtas, aparentemente desconexas, mas que juntas formavam um código íntimo. Hoje ela sorriu. Quase nos descobriu. A flor branca ainda é nosso sinal. Não havia assinaturas, nem datas, mas a voz por trás daquelas palavras era reconhecível. Era o jeito dela de falar, eu saberia distinguir entre mil. Senti o estômago se contrair, o chão se deslocar, continuei lendo, e em meio às anotações, encontrei uma frase que dissolveu tudo o que eu acreditava. Ela acha que eu sou a irmã que o destino esqueceu de lhe dar. Mal sabe que eu fui a mulher que ele escolheu antes dela. O ar me faltou, as mãos formigaram. Fechei o celular, mas as palavras continuaram pulsando dentro de mim. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei-me no espelho e percebi algo perturbador. Eu não chorava. A dor ainda não tinha encontrado forma. Estava presa no corpo, girando como veneno. Durante o resto do dia, vivi como se nada houvesse acontecido. Lavei pratos, respondi mensagens, sorri para vizinhos. O cérebro, diante do trauma, escolhe a negação como primeira defesa. Só à noite, quando ele voltou e me beijou na testa, senti o colapso começar. O cheiro dele trazia o mesmo perfume floral que eu havia sentido no lenço, o mesmo aroma das flores brancas. Eu já não conseguia dissociar fragrância de traição. Naquela noite, fingi dormir. Esperei até ouvir sua respiração profunda e voltei ao celular. Nas configurações, encontrei um aplicativo oculto, disfarçado como bloco de notas. Dentro, mensagens trocadas com um número sem nome. Não posso ver você hoje. Ela desconfia. Quando ouço sua voz, tudo vale a pena. A confirmação chegou, fria e silenciosa, sem espaço para dúvida. O cérebro humano, dizem os estudiosos, sofre mais com a incerteza do que com a dor. A dúvida corrói, a certeza destrói. Eu, enfim, estava destruída. No dia seguinte, acordei com uma calma quase clínica. Fiz café, arrumei a casa, agi como se nada houvesse mudado e, paradoxalmente, tudo havia mudado. Ele notou algo. Perguntou se eu estava bem. Respondi: estou ótima. O tom da minha voz o confundiu. A culpa é um espelho. Quanto mais clara a verdade, mais o culpado se enxerga nele. Durante a tarde, enviei mensagem para ela. Escrevi algo banal. Quer jantar aqui amanhã? Estou com saudade. Ela respondeu em segundos, entusiasmada. Claro, que bom te ver bem. O cinismo das palavras me feriu, mas também me deu foco. Eu precisava ver os dois juntos, precisava olhar a mentira nos olhos antes de decidir o que fazer. No jantar do dia seguinte, preparei tudo com cuidado, comida, vinho, música suave. Quando ela chegou, o ar parecia pesado. Ele ainda não havia voltado. Sentamos, conversamos, e ela fingia naturalidade com maestria. Quando finalmente ouvi o som das chaves na porta, meu coração disparou. Ele entrou, surpreso ao vê-la, mas disfarçou rápido. Cumprimentou-a com um beijo no rosto demorado demais. O jantar foi um teatro grotesco. Eu falava sobre trivialidades, observando cada microgesto, o toque acidental das mãos, os olhares fugidios,
o silêncio que se instalava quando eu deixava a mesa. Até o vinho parecia cúmplice. Após o jantar, ela se ofereceu para ajudar na cozinha. Ficamos sozinhas por alguns minutos. A tensão era quase física. Perguntei, com um sorriso calmo: "Você acha que ele é feliz?" Ela parou, com o prato na mão, e respondeu: "Acho que sim. Ele parece ser, né?" O né, no final denunciava a culpa. Foi um som pequeno, mas nele cabia toda a verdade. Mais tarde, quando ela foi embora, encontrei no sofá o mesmo lenço de seda, delicado, com flores bordadas. Ela o havia deixado lá de propósito, como quem assina uma carta sem palavras. Naquela noite, não dormi. Passei horas deitada, olhando o teto, tentando entender como duas pessoas que amei tanto haviam me transformado em cenário do próprio romance. Há um conceito em filosofia chamado traição ontológica, quando alguém não apenas engana o outro, mas distorce a própria realidade de quem é enganado. Eu não era mais, eu era o reflexo de uma história que não me pertencia. Perto do amanhecer, tomei uma decisão. Não gritaria, não choraria, não imploraria. Descobri que a vingança mais silenciosa é a clareza, e eu planejava oferecê-la a ambos como um espelho que ninguém quer encarar. Na manhã seguinte, o sol parecia zombar de mim radiante, calmo, indiferente. A cidade seguia seu ritmo como se nada tivesse acontecido, enquanto eu caminhava dentro de um silêncio denso, um tipo de anestesia emocional que só quem foi traído conhece. O corpo se move, as mãos executam gestos automáticos, mas a alma fica suspensa, como se observasse de fora o próprio colapso. Eu não chorei. Não conseguia. Há dores tão profundas que o corpo as transforma em lucidez. Esperei o momento certo. Quando ele voltou do trabalho, já à noite, preparei o jantar, o mesmo prato que havíamos comido no dia em que nos conhecemos. A mesa estava posta com perfeição, como se nada estivesse fora do lugar. Ele estranhou a calma, perguntou se havia alguma data especial. "Talvez", respondi. Sentei diante dele e, com a serenidade de quem está prestes a abrir uma ferida limpa, disse: "Eu li suas mensagens." O garfo caiu de sua mão. Ele empalideceu. Ficamos em silêncio por longos segundos. O ar se tornou denso, e a única coisa que se ouvia era o tic-tac do relógio na parede marcando não o tempo, mas o fim. "Do que você está falando?" tentou disfarçar. Eu o encarei com uma tranquilidade que o desconcertou. Da mulher que ajudou a planejar o nosso casamento. Da mulher que eu considerava minha irmã. Ele levou a mão ao rosto, respirou fundo, e então mentiu com a mesma voz doce que um dia me prometera amor eterno. "Você está imaginando coisas. Mentiras", percebi. "Tem temperatura." Essa era morna, ensaiada. Tentei manter a calma. Mostrei o celular, as anotações, os trechos de conversa. Ele olhou por alguns segundos e abaixou a cabeça. Ela estava confusa. Eu só quis ajudar. O cinismo da frase me feriu mais do que qualquer confissão. Ajuda não deixa rastros de perfume nas camisas, nem códigos secretos com flores brancas. "Vocês começaram quando?" perguntei. Ele demorou a responder. O silêncio prolongado foi a confissão que eu precisava. "Antes do noivado?" insisti. Ele assentiu, quase imperceptivelmente. A verdade, quando enfim surge, não explode, ela exala. Senti uma vertigem. Apoiei as mãos na mesa para não cair. E ainda assim, dentro do caos, uma parte de mim observava a cena com curiosidade quase científica. Eu, a mulher traída, estudava o comportamento humano em tempo real. Freud chamaria isso de sublimação, transformar dor em análise. Perguntei se ele a amava. Ele hesitou. "Eu não sei", respondeu, com uma honestidade que me destruiu. Porque o amor, quando precisa ser medido, já é ausência. Você dormia com ela e voltava para mim. "Como fazia para olhar nos meus olhos?" perguntei. Ele tentou se justificar. "Eu me sentia dividido, não queria te perder." A frase me fez rir um riso breve, nervoso, quase histérico. "Você me perdeu no momento em que mentiu", respondi. Ficamos calados por muito tempo. Ele pediu desculpas, falou sobre arrependimento, sobre confusão, sobre destino. Disse que tinha sido um erro,
um desvio. Eu o ouvi, mas a cada palavra percebia que a culpa dele não era pelo que havia feito, era por ter sido descoberto. Quando terminou, perguntei se ela sabia que eu sabia. Ele negou. Ainda não. Então disse, firme: ótimo, porque será por mim que ela vai descobrir. Ele tentou me impedir, implorou que esperasse, que deixasse tudo quieto. Você não entende, repetia, mas eu entendia. Entendia demais. Peguei o celular, escrevi uma mensagem curta para ela. Preciso te ver. Agora. Ela respondeu em segundos, como sempre. Tudo bem, estou em casa. Peguei as chaves e saí. Ele tentou me seguir, mas eu o encarei de um jeito que o fez parar. A raiva, quando vem de um coração ferido, tem algo de sagrado. No caminho, senti o coração bater com uma força que doía. A cada quilômetro, eu revivia as lembranças, o abraço no altar, as noites de risadas, as confidências. Tudo se misturava a uma única sensação: repulsa. Quando ela abriu a porta, o rosto expressou surpresa genuína. Você tá bem? Perguntou. Não, respondi. Entrei sem pedir licença. O apartamento cheirava a jasmim, o mesmo aroma que eu havia sentido tantas vezes. Caminhei até a sala e vi, sobre a mesa, uma xícara de café e o mesmo lenço de seda dobrado cuidadosamente. Por quanto tempo? Perguntei. Ela tentou fingir confusão, mas eu a cortei. Não minta, só me diga quando começou. Ela ficou pálida, sentou-se, olhou para mim e, num tom baixo, quase infantil, disse: antes de vocês ficarem noivos, o chão pareceu se abrir. Eu não queria que fosse assim. Juro que tentei me afastar. Mas não tentou o suficiente, respondi. Ela começou a chorar, falando sobre sentimentos, sobre arrependimento, sobre como nunca quis me machucar. Eu ouvia tudo, mas dentro de mim, algo se desligou. Era como se a dor tivesse atingido o limite e se transformado em silêncio absoluto. Quando me levantei para ir embora, ela segurou meu braço. Você vai contar a ele? Perguntou. Sorri. Ele já sabe que eu sei. O pânico brilhou nos olhos dela. Deixei o apartamento sem olhar para trás. O ar da noite parecia diferente, mais leve, paradoxalmente. Há um tipo de paz que só nasce depois do colapso. Ao chegar em casa, ele estava sentado no sofá, o rosto coberto pelas mãos. Ela falou com você? Perguntou. Respondi apenas: sim. E agora, nenhum de nós é o mesmo. A traição não destrói o amor de uma vez. Ela o desintegra em partículas invisíveis, que continuam flutuando pelo ar por muito tempo. E naquela noite, mesmo depois de tudo, o que mais doía era perceber que eu ainda respirava o mesmo ar que ele. Nos dias seguintes, a casa se tornou um campo de ruínas silenciosas. Vivíamos sob o mesmo teto, mas em dimensões diferentes. Ele tentava falar comigo, eu respondia com frases curtas, protocolares. Não havia mais brigas, nem lágrimas, apenas o tipo de paz que existe entre duas pessoas que desistiram de se entender. O som das chaves dele na porta, antes familiar, agora me fazia estremecer. Até o barulho da cafeteira parecia zombar do passado. Eu ainda acordava no mesmo horário, preparava o mesmo café, mas a rotina agora era uma espécie de teatro sem plateia. Às vezes, eu o observava de longe e me perguntava quem ele realmente era. O homem que me prometeu amor ou o estranho que partilhou a cama com a mulher que planejou meu casamento? A resposta oscilava, como se ambos coexistissem, um no passado, outro no presente. As pessoas próximas começaram a notar a tensão. Minha mãe me ligava perguntando se estava tudo bem, e eu dizia: sim, só cansaço. Amigos comentavam que eu parecia distante. A ironia era que, pela primeira vez, eu estava exatamente onde sempre deveria ter estado, em mim. A dor, curiosamente, me devolveu o senso de realidade. Certa tarde, recebi uma mensagem dela, curta, direta: posso te ver? Pensei em ignorar, mas algo dentro de mim pediu por encerramento. Aceitei. Marcamos em um café discreto, no centro da cidade. Quando cheguei, ela já estava lá, usando óculos escuros, mãos trêmulas sobre a xícara. Obrigada por vir, disse, sem me encarar. Eu precisava pedir perdão. Sentei-me em silêncio. O perdão é um campo minado às vezes,
Quem o oferece explode junto. Ela começou a falar, atropelando as próprias palavras, que havia se apaixonado sem querer, que tentara resistir, que me amava como irmã, que o sentimento a consumia. Disse que nas primeiras vezes acreditou que ele a amava também, mas que depois percebeu que ele só a procurava quando queria fugir de mim. Eu ouvi tudo sem interromper. Cada palavra dela caía como um grão de areia sobre uma pilha, já prestes a desabar. Quando terminou, levantou os olhos pela primeira vez. Você me odeia? Perguntou. Pensei por um instante. Não. O ódio ainda exige energia. E eu estou cansada demais para sentir qualquer coisa. Ela chorou, talvez por culpa, talvez por autopiedade. Então tirou algo da bolsa, um envelope. Ele escreveu isso para você, disse, empurrando-o na minha direção. Hesitei, mas abri. A letra era dele. Algumas linhas tortas, escritas à pressa. Eu me perdi entre duas versões de amor. Uma me lembrava quem eu era, a outra me fazia sentir quem eu podia ser. No fim, não escolhi nenhuma, apenas destruí as duas. Me perdoe se puder. Dobrei o papel e devolvi o envelope. Guarde para você. A destruição é mais dele do que minha. Ficamos em silêncio. O som dos talheres e das conversas ao redor parecia distante, quase irreal. Foi então que ela disse algo que nunca esqueci. Você é mais forte do que eu pensei. Sorri de leve. Não sou forte. Só não tenho mais nada a perder. Ao sair do café, senti o ar frio bater no rosto. Pela primeira vez em meses, respirei fundo sem medo. Mas o destino ainda guardava um último golpe. Naquela noite, ele chegou em casa com os olhos vermelhos. Disse que havia falado com ela. Ela quer ir embora, mudar de cidade. Eu apenas assenti. E você? Perguntei. Ele suspirou. Quero tentar reconstruir o que destruí. A sinceridade dele soava patética. Reconstruir o quê? Perguntei. Você queimou as fundações. Ele se aproximou, tocou minha mão. Senti o mesmo toque que um dia me acalmou. Agora vazio, sem sentido. Eu ainda te amo, disse. E eu, pela primeira vez, não senti nada. Nem raiva, nem ternura, apenas um imenso cansaço. Então aprenda a amar no silêncio. Respondi, e subi para o quarto. Durante a madrugada, acordei com uma notificação. Era uma mensagem dela. Desculpa mais uma vez. Eu vou embora amanhã. Acompanhei as palavras na tela e percebi que, finalmente, algo dentro de mim se dissolvia. Não era perdão, nem esquecimento era libertação. Os filósofos dizem que há dois tipos de perda: a que nos rouba algo e a que nos devolve a nós mesmos. A segunda é sempre mais dolorosa, mas também mais verdadeira. Na manhã seguinte, o sol nascia sobre um mundo rearranjado. Ele dormia ao meu lado, imóvel, como um estranho. Levantei-me, olhei pela janela e percebi que o amor, quando morre, não desaparece, apenas muda de forma. O que antes era laço, torna-se lição. O que antes era promessa, vira fronteira. E foi ali, naquele silêncio dourado, que comecei a planejar não uma vingança, mas uma saída. Porque às vezes, sobreviver é o gesto mais elegante de todos. Nos dias que se seguiram, uma estranha serenidade se instalou dentro de mim, não a paz dos que esquecem, mas a calma lúcida de quem finalmente enxerga. Era como se eu tivesse atravessado um incêndio e, do outro lado, restasse apenas o cheiro de fumaça impregnado na alma. Ele tentava retomar a normalidade, forçando sorrisos, preparando café, deixando bilhetes como antes. Eu observava tudo com o distanciamento de quem assiste a um filme antigo. Eu conhecia cada cena, mas já não me reconhecia mais na protagonista. Certa manhã, enquanto arrumava o quarto, encontrei uma caixa de madeira no fundo do armário. Era dele. Dentro havia fotos, ingressos de cinema, pequenas lembranças que guardávamos desde o namoro. Entre elas, um envelope amarelado, sem remetente. Abri, sem saber por quê. A caligrafia não era dele. As palavras, no entanto, eram íntimas demais. Ontem sonhei com o dia do casamento. Você de terno, eu de longe, assistindo à vida que poderia ter sido nossa. Senti um frio atravessar o corpo. A carta estava datada meses antes do noivado. Ou seja, quando ela ainda fingia ser apenas minha amiga, já escrevia confissões ao homem que eu amava. A caligrafia era dela,
Reconheci cada curva, cada laço. Guardei o papel entre os dedos, respirando devagar, tentando decidir o que fazer com aquela nova dor. Naquela noite, ele chegou mais tarde que o habitual. Esperei-o na sala, a carta sobre a mesa. Quando a viu, empalideceu. Você encontrou. A voz saiu fraca, resignada. Por que você guardou? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Porque eu ainda acreditava que podia amar as duas ao mesmo tempo. A frase pairou no ar, grotesca e humana. Há debates intermináveis entre filósofos sobre se é possível amar mais de uma pessoa sem trair nenhuma. Naquele momento, percebi a inutilidade da pergunta. O amor, quando dividido, deixa de ser inteiro, e o que resta é apenas desejo travestido de sentimento. Você entende o que fez comigo? Perguntei. Ele assentiu, com lágrimas que pareciam sinceras. Mas sinceridade, aprendi, não é sinônimo de arrependimento. É apenas a lucidez tardia dos que já perderam tudo. Peguei a carta e a entreguei a ele. Guarde com as outras memórias, elas combinam. E subi as escadas sem olhar para trás. Nos dias seguintes, comecei a revisitar o passado não com nostalgia, mas com curiosidade quase arqueológica. Abri álbuns de fotos, mensagens antigas, e encontrei mais fragmentos da mentira que me cercava. Pequenos elogios trocados entre eles nos comentários das redes, olhares capturados por fotógrafos distraídos, bilhetes dobrados dentro de livros. Era como montar um quebra-cabeça cruel, onde cada peça revelava uma versão alternativa da minha própria história. Em uma das caixas de recordações, encontrei um diário antigo dela. Lembrava que, certa vez, ela o havia esquecido em minha casa. Na época, prometi não ler. Mas agora, essa promessa já não fazia sentido. Abri. Nas primeiras páginas, havia listas triviais, sonhos, planos, frases soltas. Depois, começaram as confissões. Ele me olha como se me reconhecesse de antes. Às vezes penso que nasci para estar com ele, mas a vida nos colocou em papéis errados. Hoje, ela me contou que vai se casar. Sorri, mas dentro de mim algo morreu. Prometi a mim mesma que vou deixá-lo quando o casamento acontecer. Prometi, mas sei que não vou conseguir. Fechei o diário. As lágrimas vieram, finalmente não por raiva, mas por compaixão, porque percebi que, no fundo, todos éramos personagens de uma tragédia previsível. Ela, incapaz de resistir ao desejo. Ele, covarde demais para escolher. E eu, ingênua o bastante para acreditar em ambos. No dia seguinte, deixei o diário na porta dela, dentro de um envelope sem bilhete. Não precisava de palavras, ela entenderia. Enquanto o colocava no chão, percebi uma vizinha me observando da janela. Por um instante, temi os rumores, os julgamentos. Mas logo depois, percebi que já não me importava. Quando alguém é traído, o medo da vergonha social costuma ser maior do que a própria dor, até que a ferida cicatriza e o orgulho se transforma em escudo. Mais tarde, quando voltei para casa, ele estava sentado no sofá, o olhar perdido. Ela foi embora, disse. Me mandou mensagem. Disse que você deixou algo para ela. Assenti. Deixei. Ele me olhou, buscando alguma emoção, qualquer coisa. Mas dentro de mim só havia o vazio. E agora? Perguntou. Respirei fundo e disse. Agora, a história termina onde deveria ter começado comigo. Essa noite foi a primeira em que dormi sozinha por escolha. Nenhum silêncio foi tão confortante. Curiosamente, ao fechar os olhos, lembrei de algo que lera uma vez. Os antropólogos ainda discutem se a fidelidade é um instinto ou uma invenção social. Talvez o amor fiel não seja natural, mas decidido, e a minha decisão, enfim, era libertar-me daquilo que me reduzia. Enquanto o sono chegava, senti algo novo nascer em mim. Não esperança, mas uma espécie de dignidade restaurada. E percebi que, às vezes, sobreviver não é esquecer, é lembrar sem sangrar. A notícia se espalhou devagar, como sempre acontece com os segredos que encontram brechas entre vizinhos e conhecidos. Primeiro foram as insinuações, olhares mais longos no supermercado, cochichos nos corredores do prédio. Depois vieram as mensagens disfarçadas de preocupação. Você está bem, querida? Fiquei sabendo que as coisas andam difíceis. Em pouco tempo, o que havia sido uma dor íntima se transformou em espetáculo público.
E foi aí que entendi. A vergonha, muitas vezes, não vem do que vivemos, mas do modo como os outros assistem à nossa ruína. As pessoas têm uma estranha fascinação por casamentos quebrados, especialmente os que antes pareciam perfeitos. É como se o sofrimento alheio funcionasse como catarse para suas próprias inseguranças. Lembro-me de ouvir, por acaso, duas colegas de trabalho comentando sobre mim. Ela parecia tão segura, tão feliz. Dá até medo de acreditar no amor depois disso. Não respondi. Mas dentro de mim, um pensamento ecoou. O amor não engana. São as pessoas que usam seu nome em vão. Ele, por sua vez, começou a sentir o peso social do escândalo. Os amigos se afastaram, alguns por vergonha, outros por lealdade a mim. O trabalho passou a ser sua fuga, saía cedo, voltava tarde, evitando qualquer contato prolongado. Às vezes, eu o via sentado no carro, parado em frente à casa, antes de criar coragem para entrar. A culpa tem cheiro, e o dele impregnou cada canto da casa. Minha mãe, sempre cuidadosa, veio me visitar. Trouxe bolo, flores e conselhos envoltos em delicadeza. Filha, a vida é feita de quedas. O importante é o que você faz quando se levanta. Senti vontade de chorar, mas a lágrima já não vinha. A dor, depois de certo ponto, deixa de ser emoção e se torna compreensão. Numa tentativa de reconstruir minha rotina, voltei a frequentar o grupo de leitura que havia abandonado durante o noivado. Foi ali que percebi o quanto minha ausência de mim mesma havia sido profunda. As pessoas falavam sobre livros, sobre arte, sobre política, e eu, por tanto tempo, só havia falado sobre ele. A traição não começa quando alguém beija outra pessoa. Começa quando você se apaga para caber na vida de alguém. Um dia, uma das integrantes do grupo me ofereceu carona. Chamava-se Helena, uma professora de literatura com olhos serenos e voz pausada. Conversamos sobre histórias de amor na ficção e ela disse algo que nunca esqueci. As tragédias mais belas são as que revelam quem realmente somos. Naquele instante, percebi que minha própria tragédia era também um espelho. Enquanto isso, ele começou a perder o controle. Encontrava desculpas para me abordar. Relembrava momentos felizes. Falava sobre arrependimento. Eu o ouvia, mas sem raiva. Apenas o via como o que sempre foi. Um homem que confundiu desejo com destino. Quando lhe disse que queria o divórcio, ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Depois, apenas murmurou: "Você não vai nem tentar perdoar?" Eu tentei perdoar quando ainda doía. Agora só quero respirar. Ele se mudou uma semana depois. Deixou um bilhete sobre a mesa. "Levo apenas minhas roupas. O resto fica contigo e comigo, a culpa." Eu o dobrei e joguei fora. A culpa, percebi, é como fumaça, nunca se contém onde nasceu. Mas os ecos do escândalo continuavam. Em uma festa de família, uma tia distante me perguntou, com o tom meloso dos curiosos disfarçados de compassivos: "É verdade que ela era sua melhor amiga?" Assenti. "Que pecado", disse ela, cruzando os braços. "Mas tudo acontece por vontade de Deus." Senti vontade de responder que Deus não planeja adultérios, mas apenas observei o copo em minhas mãos e deixei o silêncio responder por mim. Mesmo entre aqueles que me amavam, percebi um desconforto. Alguns me tratavam como vítima, outros como símbolo de força. Mas eu não queria ser nenhuma das duas coisas, queria apenas ser. A dor, por mais avassaladora que seja, não define, ela revela. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, encontrei uma das madrinhas do casamento. Ela me olhou com culpa e disse: "A gente desconfiava, sabia? Mas não queríamos te magoar." A sinceridade tardia me feriu mais que a mentira. "Magoar exige cuidado", respondi. "O que vocês fizeram foi me deixar sozinha dentro de um sonho falso." Em casa, rasguei as fotos do casamento, não em gesto de raiva, mas como quem se desfaz de uma história alheia. Cada fragmento caía no chão como confete triste e, no entanto, libertador. Guardei apenas uma foto. Eu, sozinha, olhando para o horizonte, minutos antes da cerimônia. Havia algo naquele olhar que agora compreendia, uma espécie de intuição que o tempo tentou me avisar e eu ignorei. Os meses seguintes foram lentos, silenciosos, quase monásticos. Aprendi a cozinhar para uma só pessoa,
a dormir no meio da cama, a encontrar beleza em pequenas rotinas. Descobri que a solidão, quando escolhida, tem um som diferente, não é ausência, é espaço. Os jornais de psicologia dizem que, após uma grande perda, o cérebro precisa reconstruir seu próprio mapa emocional. O meu fazia isso centímetro por centímetro. Às vezes doía, outras vezes havia um alívio quase físico. E assim, entre o escândalo e a reconstrução, percebi que o amor não é o oposto da dor. O oposto da dor é a indiferença, e foi ela, finalmente, que me libertou. Entre ruínas e silêncios, comecei a me redescobrir, não por meio de gestos grandiosos, mas em pequenas epifanias diárias, um café bebido sozinha sem tristeza, uma risada inesperada ao assistir a um filme, o som da chuva batendo nas janelas sem que o coração apertasse. Foi um processo lento, quase artesanal, de remontar a mulher que eu havia deixado para trás. Há quem diga que o tempo cura tudo, mas aprendi que ele apenas oferece espaço. A cura vem do que fazemos dentro desse espaço. Eu lia muito, talvez como forma de me entender por meio das palavras dos outros. Freud falava da compulsão à repetição, essa tendência humana de revisitar a dor até compreendê-la. Eu revivia cada cena, cada frase dita, tentando encontrar lógica onde só havia fraqueza humana. E, aos poucos, fui percebendo que a traição deles não era apenas sobre mim. Era sobre eles, dois seres tão vazios de si que precisaram se alimentar da minha confiança para se sentirem vivos. Nas noites mais longas, escrevia em um caderno velho. Não era um diário de lamentações, mas um laboratório de compreensão. Eu me perguntava por que o amor, que deveria libertar, tantas vezes aprisiona. Talvez porque confundimos entrega com dissolução, confundimos nós com eu. Sociologicamente, o casamento ainda é visto como o auge da comunhão, mas raramente se fala sobre a invisibilidade que ele pode gerar, especialmente para mulheres que constroem sua identidade em torno de um nós inexistente. Comecei a fazer terapia. A psicóloga, uma mulher de voz calma e olhar firme, me fez uma pergunta que desarmou tudo. O que você teria feito diferente se soubesse desde o início? Pensei por longos segundos e respondi: nada. Porque a ingenuidade foi minha única forma de amor verdadeiro. Ela sorriu de leve, anotando algo em seu caderno. Então talvez o perdão que você precise dar não seja a eles, mas a si mesma. Perdoar a mim mesma se tornou uma jornada. No começo parecia impossível. Eu me culpava por não ter percebido, por ter acreditado demais, por ter deixado o amor virar cegueira. Mas quanto mais eu mergulhava em mim, mais entendia que amar não foi o erro. O erro foi esperar reciprocidade de quem não tinha profundidade para senti-la. Passei a observar casais nas ruas, tentando decifrar se eram felizes ou apenas disciplinados. É impressionante como o mundo está cheio de amores domesticados, relacionamentos que sobrevivem por hábito, medo ou conveniência. A infidelidade, percebi, é apenas uma das formas de deserção. Há quem traia apenas por desistir de sentir. Um dia, decidi visitar a livraria onde costumava ir com ela. Foi um ato quase simbólico, uma forma de exorcizar fantasmas. Ao entrar, o cheiro familiar de papel e café me acolheu. Passei os dedos pelos livros, até que um título me chamou a atenção: As Mulheres que Correm com os Lobos. Li o primeiro parágrafo ali mesmo, em pé, e senti algo se abrir dentro de mim. Era sobre a mulher selvagem que sobrevive à domesticação emocional, sobre a intuição sufocada e a força que nasce da ferida. Comprei o livro e levei comigo como um amuleto. Nas sessões seguintes, comecei a entender a dimensão simbólica da minha história. Ela não era apenas uma narrativa de traição, era uma fábula moderna sobre o preço da ingenuidade e o poder da reconstrução. Psicólogos ainda discutem se o trauma é uma ruptura ou uma metamorfose. Para mim, foi as duas coisas. Certa tarde, enquanto voltava da terapia, encontrei um casal discutindo na rua. Ele tentava se justificar, ela chorava. Por um momento, me vi naquela cena e senti compaixão, não por ela, mas por ambos. Porque agora eu sabia. O amor, quando mal compreendido, é uma forma de cegueira mútua. Comecei a escrever sobre o que vivi, sem intenção de publicar.
Era um exercício de libertação. As palavras fluíam como se já estivessem esperando por mim há muito tempo. Relatar não era reviver, era transformar. Eu descrevia as cenas com precisão cirúrgica, mas sem rancor. O ódio é uma corrente que mantém o outro dentro de nós, e eu queria esvaziar esse espaço. Foi nesse processo que percebi algo curioso. Quanto mais escrevia, menos lembrava do som da voz dele. O amor, afinal, também é feito de memória sensorial. Quando o corpo esquece o timbre, o toque, o cheiro é sinal de que a alma já começou a seguir. Os amigos começaram a notar a mudança. Você parece diferente, diziam. E eu realmente estava. O sofrimento havia me deixado mais sóbria, mais inteira. Não se tratava de cinismo, mas de clareza. Há uma diferença entre endurecer e amadurecer, e eu havia escolhido a segunda. Um dia, ele me ligou. A voz era baixa, hesitante. Disse que queria conversar, sem peso, só para fechar ciclos. Concordei. Nos encontramos em um café discreto, o mesmo onde ele havia me pedido em casamento. Quando chegou, percebi que o tempo o havia diminuído não fisicamente, mas emocionalmente. Era um homem comum, despido do encanto que eu mesma havia projetado. Falamos por alguns minutos. Ele pediu desculpas de novo, disse que entendia agora tudo o que fez. Eu o ouvi, serena. Quando terminou, apenas disse: "Você não destruiu meu amor. Só me ensinou a não desperdiçá-lo." Levantei e fui embora, sem olhar para trás. Naquela noite, ao escrever sobre o encontro, percebi que não havia dor nas palavras. Só uma paz madura, quase doce. E então entendi. A verdadeira vingança contra quem nos trai não é o sofrimento alheio. É a serenidade que o outro não consegue suportar. A decisão de ficar ou partir amadureceu em silêncio. Não veio em um rompante, mas como uma maré que pouco a pouco se retira, deixando o chão exposto. Cada manhã que eu acordava ao lado dele sem sentir nada, era uma lembrança de que o amor não morre com estrondo. Ele evapora, discreto, até restar apenas o hábito. E o hábito, por mais confortável que seja, nunca deve substituir a liberdade. Numa sexta-feira comum, sentei-me diante do espelho e percebi que minha imagem já não me causava pena. Havia firmeza no olhar, um contorno novo na postura. Peguei uma mala e comecei a dobrar roupas, uma a uma, com o mesmo cuidado com que um cirurgião fecha uma ferida limpa. Cada peça representava um capítulo, e empacotar era, de certo modo, escrever o ponto final. Ele chegou antes do previsto. Encontrou-me sentada no chão, cercada de caixas. O silêncio entre nós foi denso, quase palpável. "Você vai mesmo?" perguntou, a voz falhando. "Vou", respondi, sem elevar o tom. "Mas por que agora?" "A gente podia tentar." Eu o interrompi com calma. "Porque eu já tentei, sozinha. E agora quero tentar comigo." Ele se aproximou, ajoelhou-se à minha frente, as mãos trêmulas. "Eu te amo", disse. E por um segundo vi sinceridade. Mas era um amor tardio, aquele tipo de afeto que só nasce quando já não pode mudar nada. "Eu acredito", respondi. "Mas o amor não basta quando a confiança morre." As lágrimas vieram dele, não de mim. Eu observava, serena, como quem assiste a chuva cair depois de meses de seca. Há um alívio em ver a dor finalmente encontrar forma, mesmo que tarde demais. Ele tentou me abraçar. Recuei. "Não me toca." Não por raiva, mas porque não quero lembrar o que o teu toque apagou. Passei a noite em claro, embalando lembranças. As fotos, os bilhetes, os presentes, cada objeto parecia pesar mais que deveria. Separei o que queria levar e deixei o resto em uma caixa sobre a cama. No topo, deixei um bilhete simples. "O que sobrou de nós não cabe em lugar nenhum." Ao amanhecer, saí. Não olhei para trás. O ar da rua me pareceu novo, quase infantil. A cidade despertava, indiferente à minha pequena revolução pessoal. Entrei em um táxi e, ao me afastar, senti o corpo relaxar pela primeira vez em meses. A dor ainda estava lá, mas vinha misturada com algo diferente, uma sensação de espaço. Nos dias que se seguiram, mudei para um pequeno apartamento perto do mar. O som das ondas era o tipo de silêncio que eu precisava. Constante, sincero, imparcial. O primeiro dia sozinha foi estranho.
A ausência dele era um eco em cada canto. Mas, à medida que o tempo passava, comecei a perceber a beleza do vazio. O espaço que antes me assustava agora me convidava a existir. Passei a escrever com mais intensidade. As páginas se enchiam de memórias, reflexões, pequenas descobertas. Um dos textos começava assim: a fidelidade não é ausência de desejo, é presença de escolha. E ao escrever, entendi que a minha escolha era continuar não como vítima, mas como testemunha do que sobrevive. Voltei à terapia, mas agora o tom era outro. Você fala dele com leveza, observou a psicóloga. Sorri, porque ele não pesa mais. Ela respondeu. Então você finalmente o perdoou? Pensei por um momento. Acho que sim, mas não por ele, por mim. Carregar o ódio seria me condenar a continuar presa. Comecei a correr nas manhãs frias, sentindo o corpo recuperar o que a tristeza havia entorpecido. Cada passo era uma pequena vitória contra o passado. Às vezes, parava diante do mar e pensava nela, na mulher que havia sido minha amiga. Não com rancor, mas com uma curiosidade tranquila. Onde estaria? Teria aprendido algo? As notícias diziam que havia se mudado para outra cidade, longe de tudo. Talvez estivesse tentando recomeçar, assim como eu. Uma tarde, enquanto tomava café em um quiosque à beira da praia, ouvi uma canção que tocara no meu casamento. O coração apertou, mas de um jeito diferente, não de dor, mas de reconhecimento, como se aquela música pertencesse a uma vida passada. E talvez pertencesse mesmo. Às vezes pessoas se aproximam e perguntam: você voltaria atrás se pudesse? Eu sorrio. Não, porque até o erro me construiu. Há quem diga que o perdão é o fim da história. Eu acho o contrário. O perdão é o início da liberdade. Quando parei de querer vingança, descobri a paz de simplesmente não querer nada. Certa noite, ele me escreveu. Dizia que ainda pensava em mim, que sentia falta até do meu silêncio. Li a mensagem com calma, e pela primeira vez, não senti culpa em não responder. Deixei que o tempo fizesse o trabalho que eu já havia começado. O amor, aprendi, não é sobre permanecer, é sobre não se perder mesmo quando tudo desaba. E eu, finalmente, havia me reencontrado. 1 ano se passou, 12 meses inteiros de reconstrução, de reaprendizado, de redescoberta do que significa viver sem se explicar. Eu já não media o tempo em função dele, nem dos acontecimentos que me rasgaram. Media-o em cafés tranquilos, em páginas escritas, em dias em que o silêncio era apenas silêncio, não ausência. O reencontro aconteceu por acaso, numa tarde chuvosa, quando menos esperava. Eu estava em uma livraria do centro, procurando um presente para uma amiga. O som da porta se abrindo atrás de mim não chamou atenção de imediato, até que uma voz, hesitante, pronunciou meu nome. Era ela. Por um instante, tudo pareceu se dissolver, o ar, o ruído, o tempo. Vi diante de mim uma versão dela diferente. O cabelo mais curto, o rosto marcado pelo cansaço, os olhos sem o brilho de antes. Havia algo quebrado ali, mas também uma humanidade crua, desarmada. Posso falar com você? Perguntou, num tom quase suplicante. Fiz um gesto simples com a cabeça, não de aprovação, mas de curiosidade. Saímos da livraria e caminhamos até um café próximo, o mesmo onde, anos atrás, ela havia me ajudado a escolher flores para o casamento. A ironia do destino não passou despercebida. Ela pediu um chá, as mãos trêmulas ao segurar a xícara. Eu, um café preto, sem açúcar. O contraste parecia simbólico. Ficamos alguns minutos em silêncio. Então, ela começou. Eu pensei muito em você. Todos os dias, na verdade. A voz dela tremia. Queria pedir perdão de novo, mas sei que isso não muda nada. Olhei para ela com serenidade. O perdão não apaga, ele só torna suportável lembrar. Ela assentiu, lágrimas contidas. Depois que tudo acabou, eu entrei em um tipo de vazio. Perdi o trabalho, os amigos, e o que achava que era amor se tornou uma lembrança suja. Ele nunca me perdoou por ter destruído o que vocês tinham. Senti uma estranha compaixão, não por ela, mas pela criatura humana que também fui cega, carente, faminta de aprovação. Você o amava? Perguntei. Ela respirou fundo. Acho que amei a ideia dele,
E talvez tenha invejado a mulher que você era quando ele te amava. As palavras não doeram. Foram, na verdade, libertadoras. Porque nelas havia algo que eu sempre soube, mas nunca nomeara. A traição dela não foi apenas por desejo, foi por inveja de uma vida que parecia mais inteira que a dela. E ele? Perguntei. Como está? Ela deu de ombros. Vazio. Ainda preso ao que destruiu. Às vezes me liga, mas eu não atendo mais. Houve um longo silêncio entre nós. As pessoas ao redor conversavam, riam, e pela primeira vez em muito tempo percebi que o mundo seguia, e eu com ele. Ela me olhou nos olhos e disse: Você ficou mais bonita. Sorri de leve. Talvez seja só a paz. Quando nos despedimos, ela tentou me abraçar. Desta vez, não recuei. O abraço foi breve, sem culpa, sem rancor. Dois fantasmas reconhecendo que já não tinham poder uma sobre a outra. Ao sair do café, a chuva havia parado. O chão ainda brilhava molhado, refletindo as luzes da cidade. Senti o vento frio no rosto e entendi que o perdão, em sua forma mais pura, não é dado ao outro, é a permissão para continuar respirando sem carregar a história nas costas. Naquela noite, escrevi: há reencontros que não servem para reabrir feridas, mas para confirmar que elas cicatrizaram. Dias depois, recebi uma mensagem inesperada. Era dele. Dizia apenas: ouvi que você o encontrou. Espero que tenha sido leve. Respondi com 2 palavras. Foi suficiente. A partir daí, nunca mais ouvi falar de nenhum dos dois. E isso, percebi, era o verdadeiro fim, não aquele cheio de lágrimas, mas o que vem com a indiferença serena. Os meses seguintes trouxeram novos rostos, novas conversas, novos afetos. Conheci alguém, um homem simples, de riso fácil, que não prometia eternidade, apenas presença. No começo, tive medo. O trauma da traição ainda rondava como sombra, mas ele nunca pediu confiança. Construiu-a, com gestos pequenos, consistentes, silenciosos. Uma noite, enquanto caminhávamos à beira-mar, ele segurou minha mão e disse: Gosto do jeito como você olha o mundo, como se já tivesse sobrevivido a ele. Eu ri. Talvez tenha mesmo. Não era um novo amor tentando apagar o antigo. Era apenas a prova de que o coração, mesmo trincado, ainda sabe pulsar. E assim, entre o barulho das ondas e a quietude dos dias simples, percebi que não era a história de uma mulher traída. Era a história de uma mulher que renasceu. Voltar ao lugar onde tudo começou foi uma escolha deliberada, quase ritualística. Eu não precisava mais de respostas, apenas de encerramento. Era uma tarde cinza, com o vento carregando o cheiro salgado do mar e a lembrança distante de promessas quebradas. Peguei o carro e dirigi até o sítio onde o casamento acontecera. Fazia tempo que não passava por ali. O portão enferrujado rangia, o jardim estava descuidado, e o salão, antes palco de sorrisos e aplausos, agora era apenas um esqueleto de memórias. Estacionei, desci e caminhei pelo gramado úmido. Cada passo parecia uma travessia simbólica. O chão que um dia sustentou o altar agora me recebia sozinha, livre. Fechei os olhos por um instante e deixei que o som do vento misturasse passado e presente. A mente humana, dizem os neurocientistas, nunca apaga lembranças, apenas as arquiva em camadas. A diferença é que, com o tempo, a dor perde o direito de ser o centro da narrativa. Naquele silêncio, senti algo se dissolver. Vi flashes a amiga sorrindo com o buquê, ele me olhando com ternura ensaiada, as flores brancas no altar. Por um instante, a velha dor ameaçou voltar, mas agora era diferente. Ela vinha domesticada, sem força para ferir. O tempo havia feito o que o perdão começou. Transformou o peso em leveza. Sentei-me no banco de madeira onde, naquela noite, tínhamos tirado a última foto como casal. Tirei do bolso a aliança, guardada por todos aqueles meses. Segurei-a entre os dedos e percebi como parecia pequena, quase insignificante, diante de tudo o que vivi. Ela não simbolizava mais um vínculo, era apenas um vestígio, um objeto neutro que um dia representou o que já não existia. Eu te perdoo. Sussurrei, não para ele, não para ela, mas para a mulher que eu fui. Crédula, amorosa, excessivamente confiante. Perdoei minha cegueira, minhas tentativas de salvar o que não podia ser salvo,
e principalmente a versão de mim que acreditava que o amor precisava de sacrifício para existir. As folhas caíam devagar, rodopiando ao vento. Pensei em como as árvores não resistem às estações, elas se entregam à mudança com uma sabedoria que os humanos raramente alcançam. Talvez a resiliência não esteja em resistir, mas em aceitar o ciclo. No reflexo de uma janela quebrada, vi meu rosto. Não o reconheci de imediato, havia maturidade, não dureza. Era como se a vida tivesse polido minhas arestas com lágrimas e silêncio. O olhar era firme, mas sereno. Pensei em tudo o que perdi e percebi o quanto havia ganhado no processo. Identidade, discernimento, autocompaixão. Deixei a aliança sobre o banco, entre as tábuas de madeira gastas. Fica aí, onde a mentira começou, murmurei. O gesto não foi de rancor, mas de libertação. Era meu modo de devolver o passado ao lugar onde pertencia ao chão. Enquanto caminhava de volta, vi ao longe um casal tirando fotos de casamento. A noiva ria alto, o véu esvoaçando no vento, o noivo ajeitando o terno nervosamente. Senti uma ternura silenciosa, não por eles, mas pelo que representam o eterno desejo humano de acreditar no amor, mesmo depois das ruínas. Entrei no carro e, antes de ligar o motor, olhei o local pela última vez. Aquilo já não era cenário de dor, mas de passagem. Há um conceito em filosofia estoica que aprendi recentemente: amor fati, o amor pelo destino. Amar até mesmo o que nos feriu, porque cada golpe moldou quem somos. Eu, enfim, amava meu destino. Naquela noite, de volta ao apartamento, abri o caderno onde escrevia minhas reflexões e registrei. Perdoar é aceitar que o passado teve um propósito, mesmo quando o propósito era nos quebrar para que pudéssemos nos reconstruir. Fechei o caderno e senti um alívio profundo. Era como se, ao escrever, eu assinasse um tratado de paz com o tempo. Algumas semanas depois, recebi uma carta inesperada. O remetente era desconhecido, mas reconheci a caligrafia. Era dela. Por um segundo, hesitei em abrir. O medo de reviver o passado ainda era reflexo involuntário. Mas abri. Obrigada por ter deixado o diário na minha porta. Eu o reli muitas vezes. Agora entendo o que causei. Estou morando longe, tentando viver em silêncio. Espero que você tenha encontrado a paz que eu ainda procuro. Guardei a carta sem tristeza. Ela não precisava mais ser minha antagonista. Era apenas uma mulher, como eu, tentando sobreviver às próprias escolhas. Nessa mesma noite sentei à varanda. O mar brilhava ao longe, e uma brisa suave balançava as cortinas. Senti o coração leve, quase grato. O passado ainda existia, mas como parte de mim, não como ferida, e sim como cicatriz que já não doía ao toque. E ali, sob o som ritmado das ondas, percebi que perdoar não é esquecer. É lembrar e mesmo assim sorrir. Os meses seguintes trouxeram uma calma nova, quase doce, como se o tempo finalmente tivesse aprendido o ritmo certo para mim. A dor, que antes ocupava cada canto da minha mente, agora era apenas um eco distante, uma lembrança transformada em sabedoria. Eu havia deixado para trás não só um casamento e uma amizade, mas também uma versão minha que acreditava que o amor verdadeiro precisava do outro para existir. Hoje, eu sabia. O amor começa onde a solidão deixa de doer. O novo apartamento, com suas paredes brancas e o som constante do mar ao fundo, se tornara meu santuário. Eu o preenchi aos poucos, com objetos escolhidos não por necessidade, mas por significado. Uma poltrona azul para ler à luz da manhã, um vaso com flores vivas que eu mesma cuidava, quadros com frases que me lembravam que ainda era possível recomeçar. A casa era o reflexo da minha nova vida simples, mas cheia de presença. Voltei a dar aulas de literatura. Estar diante de alunos novamente foi como reacender uma chama que eu nem percebia que havia se apagado. Um deles me perguntou certa vez: "Professora, por que as histórias de amor quase sempre terminam em tragédia?" Sorri antes de responder: "Porque só na dor é que o amor se revela de verdade. A alegria é fácil de entender, mas a perda é que ensina o que vale a pena." Às vezes, à noite, eu relia trechos do que escrevia e percebia como minha voz havia mudado. Não era mais a da mulher ferida que buscava consolo, mas a de alguém que compreendia as camadas da própria história.
A ferida havia virado fonte, e dessa fonte nasciam palavras que tocavam outras mulheres, que me escreviam dizendo: "Sua história me deu coragem." Cada mensagem era uma forma de cura compartilhada, como se o sofrimento, ao ser narrado, deixasse de pertencer apenas a quem o viveu. Houve, porém, um momento inesperado de hesitação, o dia em que o homem que eu conhecera à beira-mar me pediu para viajar com ele. "Não quero pressa", disse. "Só quero te mostrar lugares bonitos." No passado, eu teria interpretado o convite como promessa. Agora, vi nele apenas leveza. Aceitei. Viajamos sem planos, apenas seguindo o impulso de descobrir. Na estrada, ele me contou sobre seus próprios fracassos, um divórcio, uma perda, um recomeço. E percebi algo curioso. A dor dele não me assustava, pelo contrário, me aproximava. Duas pessoas que já foram despedaçadas não precisam fingir inteireza. Elas se reconhecem pelas rachaduras. Durante uma caminhada ao entardecer, ele me perguntou se eu acreditava no amor depois de tudo. Pensei um pouco antes de responder. Acredito, mas de outro jeito. Antes eu via o amor como promessa de permanência. Agora o vejo como um instante de verdade, e isso basta. Ele sorriu, como quem entende sem precisar de mais palavras. Os dias seguintes foram suaves. Havia entre nós algo que não exigia nomeação, um tipo de cumplicidade que não se impunha. Apenas fluía. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti observada nem medida. Ele me via como eu era, sem tentar consertar nada. E talvez esse fosse o verdadeiro amor. O que acolhe, não o que molda. Certa manhã, enquanto ele dormia, levantei-me e fui até a varanda. O sol nascia sobre o mar, dourando tudo em volta. A luz tocava meu rosto, e senti um tipo de alegria que não vinha de ninguém, era minha, pura, nascida do simples fato de estar viva. Naquele instante, percebi que finalmente havia atravessado o abismo. Mais tarde, escrevi em meu caderno: "As cicatrizes não são marcas de dor, mas de passagem. São o mapa do que sobrevivemos." E foi ali que compreendi. Eu não buscava mais esquecer o que aconteceu. O que vivi era meu não como tragédia, mas como matéria de transformação. A mulher que um dia acreditou no amor como refúgio, agora o via como jornada. A confiança que eu perdi no outro, recuperei em mim. Na despedida da viagem, ele me disse: "Você tem um jeito de olhar o mundo como quem já o perdoou." Respondi com um sorriso. Talvez porque finalmente aprendi a olhar sem pedir explicações. De volta ao meu lar, encontrei o caderno aberto sobre a mesa. Reli tudo o que havia escrito nos últimos meses, as dores, as descobertas, as pequenas vitórias. Fechei as páginas com um suspiro tranquilo. O passado, percebi, já não me definia. Ele apenas me antecedia. Naquela noite, adormeci com o som das ondas e uma certeza suave. O amor, quando retorna, não precisa de nomes nem de promessas. Ele apenas se manifesta na paz de quem, enfim, se pertence. Os anos passaram com a delicadeza de um vento contínuo, não mais o furacão que destrói, mas a brisa que molda. A vida foi se refazendo em camadas, novas rotinas, novas amizades, novos afetos. Cada dia parecia menos sobre o que perdi e mais sobre o que aprendi a manter. Às vezes, ainda me surpreendia lembrando de detalhes esquecidos, uma risada, um vestido, o cheiro de flores brancas, mas essas lembranças vinham sem peso, como fragmentos de um livro que já terminei de ler. Minha história começou a encontrar outros ouvidos. Um dia, uma editora que acompanhava minhas crônicas online me escreveu: "Sua escrita é como um espelho para quem viveu em silêncio. Você já pensou em transformar isso em livro?" Eu hesitei. Recontar significava revisitar, e revisitar ainda doía um pouco. Mas também compreendi que havia poder em transformar a dor em narrativa, era uma forma de devolvê-la ao mundo, mais lapidada, útil. Comecei a escrever, noite após noite, sem pressa. As palavras fluíam como se já estivessem esperando para nascer. Eu não buscava acusar ninguém, nem exaltar a própria força. Queria apenas testemunhar o processo humano de sobreviver à perda, o que resta depois que o amor morre e o que nasce quando aprendemos a viver sem pedir garantias. Chamei o livro de O Eco do Segredo,
porque tudo o que aconteceu ainda ressoava dentro de mim, mas agora em outra frequência mais baixa, mais serena, quase musical. Quando o livro foi publicado, recebi mensagens de mulheres que me diziam: "Você contou o que eu nunca consegui dizer." Foi ali que percebi o sentido de tudo. Não era sobre vingança, nem sobre vitórias, mas sobre empatia. O sofrimento compartilhado se torna ponte, não prisão. Um dia, recebi uma carta com um remetente familiar. Era dele, a letra trêmula, o papel amarelado pelo tempo. Li devagar. Li seu livro. Doeu-me ver nas entrelinhas, mas doeu mais perceber que você aprendeu a ser feliz sem mim. Espero que tenha encontrado alguém que mereça esse amor que eu desperdicei. E se não encontrou, espero que tenha encontrado paz. D. Dobrei a carta com calma. Nenhum ressentimento, nenhuma nostalgia. Apenas gratidão porque até o erro dele havia sido parte da estrada que me trouxe até aqui. A maturidade não é esquecer quem nos feriu. É saber agradecer pelo que o ferimento nos ensinou. Guardei a carta numa caixa de madeira junto com o primeiro exemplar do livro. No mesmo dia, recebi uma mensagem do homem com quem agora compartilhava os dias. "Jantar no mesmo lugar de sempre?" Respondi: "Sim." E, por favor, sem flores brancas. Rimos juntos. A vida tem um humor gentil quando deixamos de resistir a ela. Enquanto caminhávamos até o restaurante, ele me perguntou: "Você já pensou em escrever outra história?" Olhei o mar à distância e disse: "Talvez. Mas dessa vez quero escrever sobre o que vem depois da dor." A brisa noturna tocava o rosto, e eu senti a presença suave daquilo que finalmente compreendi ser o verdadeiro amor, não o que promete eternidade, mas o que oferece serenidade. Não aquele que chega para preencher, mas o que existe mesmo quando estamos completos. No retorno para casa, parei na varanda e observei o horizonte. As luzes da cidade tremeluziam como vagalumes dispersos. Pensei em tudo o que vivi nas mentiras, nos silêncios, nas revelações. Tudo havia tido um propósito, mesmo que doloroso. O passado já não era prisão, era matéria-prima para uma nova forma de existir. Abri o caderno que sempre me acompanhava e escrevi as últimas linhas de um ciclo que, enfim, chegava ao fim. A mulher que ajudou a planejar meu casamento foi a mesma que destruiu o que eu acreditava ser eterno. Mas no fim, ela também foi a mensageira a que me obrigou a olhar para mim mesma, a reconhecer a força que dormia na dor. Eu a odiei, depois a compreendi, e hoje apenas lhe desejo paz. A vida não me devolveu o amor que perdi, me devolveu a mim. Fechei o caderno e deixei que o silêncio completasse o resto. O relógio marcava quase meia-noite. A casa respirava junto comigo. Lá fora, o som do mar seguia constante, como um lembrete de que tudo passa, tudo volta, tudo flui. E enquanto a noite se tornava profunda, senti o coração tranquilo, finalmente inteiro. Agora que a história repousa no passado, o ritmo dentro de mim abranda. O que antes era ruído e desordem se tornou melodia baixa, um murmúrio de aceitação. Fecho os olhos e ouço o som do mar, o mesmo que acompanhou cada transformação, e deixo que o ar salgado traga o frescor de uma vida sem pressa. O tempo, tão impiedoso quando dói, é também o mais gentil dos curandeiros. Percebo que nada foi em vão, nem as lágrimas, nem o silêncio, nem as despedidas. Cada gesto teve uma razão secreta. Cada perda abriu espaço para algo que ainda não existia. E é nesse espaço que agora vivo, entre o que já não volta e o que ainda floresce. O amor, aprendi, não é a promessa de que nada mudará. É a coragem de permanecer verdadeiro mesmo quando tudo muda. Amar foi o que me feriu, mas também o que me curou, porque só quem ama descobre o próprio limite, e só quem atravessa a dor entende o poder de recomeçar. As ondas continuam quebrando lá fora, num compasso hipnótico. Penso em todas as mulheres que ainda vivem presas em histórias que não as pertencem. Desejo que encontrem o mesmo alívio, o instante em que o espelho devolve não a ferida, mas a cicatriz limpa, firme, quase bela. Sorrio, a vida, afinal, não é sobre o que perdemos, mas sobre o que escolhemos guardar, e eu escolho a paz.